José Dirceu celebrou na noite de terça-feira seu aniversário de 79 anos com uma festa cheia de autoridades em Brasília. Tumultuada, a festa realizada em um restaurante na área nobre de Brasília virou uma espécie de beijamão ao ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula. Em seu discurso, Dirceu demonstrou medo em relação às perspectivas presidenciais do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Pode soltar esse trecho em vídeo porque o Papo Antagonista é muito generoso, até o mensaleiro pode falar aí porque a gente exibe as fontes primárias, mas a gente analisa em cima. Nós não tenhamos ilusões com relação às intenções e os objetivos do bolsonarismo. E o pior, setores da direita brasileira começam a dormir com o inimigo e apresentam o Tarcísio como se fosse uma alternativa ao bolsonarismo, como ele na verdade é o próprio bolsonarismo. Para vencer as eleições de 26, nós temos que governar agora. E todos aqui sabem que nós governamos em minoria, num parlamento onde legitimamente os partidos de direita têm 300 deputados sem bolsonarismo e sem nós, e 50 senadores. Portanto, toda vez que nós formos analisar o governo do presidente Lula, nós temos que analisar a conjuntura internacional, essa situação do Brasil. E, em primeiro lugar, apoiar o governo do presidente Lula. Apoiar o governo do presidente Lula. Serrar fileiras com ele. Nada mais importante que derrotar o bolsonarismo e começar de novo um processo democrático. Mas nós sabemos que o Brasil precisa de reformas. Mas quando nós falamos que o Brasil precisa de reforma, nós precisamos de uma maioria parlamentar. Então, talvez a tarefa tão ou mais importante de governar é os nossos partidos começarem a buscar unidade entre eles. Não é apenas a federação entre o PT, o PCdoB e o PV, não. Nós precisamos do PSOL e da Rede, nós precisamos do PDT e do PSB, nós precisamos estar todos juntos. E precisamos de todos aqueles que no Brasil defendem a democracia, a soberania do Estado de Direito, mesmo nos partidos de direita. Nas redes sociais, e claro, tem uma função no lulismo de orientar certos posicionamentos, como mudar de pauta. A gente vai trazer isso hoje, inclusive, aqui no programa que eu já tinha citado ontem. Mas o verdadeiro articulador e estrategista é o José Dirceu, uma figura emblemática também, né? O Janones, veja, é o estrategista da rede social que confessou o crime de desvio de dinheiro público, né? Que é a mal chamada rachadinha, para fechar o acordo de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República, e o Dirceu é esse que foi considerado o arquiteto desses esquemas de suborno. Mas, claro, tem um Supremo Tribunal Federal de maioria sistêmica, no pior sentido da palavra, né, de sistema de conjunto de lideranças que vão sendo lenientes para se proteger nas instituições brasileiras. Ele foi blindado e está aí falando, está aí com uma carreira política novamente em vista para tentar se eleger deputado federal. E o que é curioso, Duda Teixeira, dessa parte do pronunciamento dele, a gente vai mostrar outros trechos ainda, é que ele já delineia a estratégia petista para enfrentar o Tarcísio. Dizendo que o Tarcísio não é algo diferente do bolsonarismo, ele é o bolsonarismo. Então eles vão insistir nessa tecla de que são os combatentes dos golpistas e que o Tarcísio representa, portanto, esse bolsonarismo, esse reacionarismo aloprado, os defensores da democracia têm que se juntar novamente em torno do Lula. Bom, se a gente pegar os comentários do Tarcísio nas redes sociais, ele está o tempo inteiro elogiando e defendendo o Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro também é super próximo do Tarcísio. Vem aqui para São Paulo, fica no Palácio das Bandeirantes, fica hospedado lá. Então, nem o Bolsonaro nem o Tarcísio tentam mostrar o Tarcísio como alguém que não seja do bolsonarismo. Agora, é claro que o Tarcísio começou a atrair votos de uma direita não bolsonarista ou até do centro, e aí o Dirceu, que tem uma cabeça mais estratégica, está preocupado com isso. Me chamou a atenção nesse vídeo que é o aniversário do José Dirceu, comemorando 79 anos, ele pega o microfone para falar
e tá a maior barulheira em volta, né? As pessoas foram lá para a festa, mas na hora que ele pega o microfone, tá todo mundo conversando nas suas rodinhas, né? Achei até desrespeitoso, Felipe, né? Ninguém tá muito interessado, todo mundo já sabe que é uma vitrola arranhada que vai falar as mesmas coisas que repete há 20 anos, né? Exato. Agora, mas também acho que tem um outro ponto interessante que o Zé Dirceu, ele tem essa ideia da hegemonia do PT, né? Quer dizer, que na esquerda só importa o PT. Então, esses outros partidos da órbita petista, na verdade, ele acha que tem que se juntar tudo ao PT, né? A visão democrática que ele tem do processo eleitoral, na verdade, é tudo concentrado no PT. Exatamente. É só substituir, quando eles falam Brasil, democracia, por PT. Eu faço isso e prego isso já há muitos anos, desde a época que eu era colunista naquela revista onde você trabalhou também, Duda Teixeira. E, inclusive, durante muitos anos eu falei, olha, se o Lula voltar ao poder, é o Dirceu que está voltando. Falava disso até quando fui trabalhar numa outra emissora de rádio. Já fiz até uma compilação no X. Se você botar lá @FMouraBrasil na busca com José Dirceu, você vai encontrar eu avisando, olha, o verdadeiro vice é o Dirceu. Geraldo Alckmin está aí para fazer essa farsa, legitimar essa farsa, essa narrativa da Frente Ampla pela Democracia, porque é o ex-adversário que se juntou. Mas é um vice de fachada, é um vice que não apita muito, que o Lula bota para falar com o agronegócio, para fazer essas tarefas chatas, de ir à posse do presidente do Irã, sentar ao lado de 4 líderes terroristas. Quem tem poder dentro do PT e, portanto, dentro do governo também, embora fique articulando nas sombras, é o Dirceu, porque ele sabe o podre de todo mundo. Então ninguém ousa se meter com ele. É por isso que a turma sempre faz o beijamão. O que você destaca, Ricardo Kessler? A gente ainda vai mostrar mais vídeos, mas do que apareceu até aqui. Boa noite, Felipe. Boa noite, Duda. Boa noite também para os queridos antagonistas. Olha, ontem a gente comentava sobre o beijamãos, né? Ontem, não, antes de ontem, sobre o beijamãos lá na cerimônia de posse da Gleisi Hoffmann e do Padilha também. Ontem foi mais um dia, né, desse beijamãos, só que com um propósito um pouco diferente, Felipe, porque é o que você acabou de falar. Se na ocasião anterior as pessoas estavam mais interessadas em tapinhas nas costas, né, em puxar o saco para conseguir alguma coisa, aqui a coisa funciona, no caso do Zé Dirceu, funciona um pouco na base da opressão, se é que a gente pode se referir dessa forma. Ô Felipe, me chama a atenção nessa primeira fala dele, nesse primeiro trecho, que ele, em primeiro lugar, ele assume, né, ele diz que nesses anos todos, desde 2002, o PT só não esteve no poder por 6 anos, né? 4 anos do presidente Bolsonaro e 2 anos com o presidente Temer. E, ao mesmo tempo, ele fala em reformas, que o Brasil precisa de reformas. Ora, se em 16, 17 anos o PT não realizou essas reformas, porque ele mesmo disse que esse tempo todo o PT esteve no poder, de quem é culpa? E ele vem agora falar em maioria, que não tem a maioria. Bom, pode não ter atualmente, mas nesses anos todos, principalmente no primeiro mandato do presidente Lula, quando eclodiu o mensalão. Então havia uma maioria no Congresso, porque essa maioria estava sendo comprada através de mensalão. No segundo mandato também havia maioria através dessas trocas de favores, esses tomas lá da cá. A própria presidente Dilma, me recordo que no mandato dela ela falava isso de forma clara, né? Eu dou o toma lá, agora eu quero ver o da cá. Então não pode alegar nenhum tipo de falta de maioria nesses anos anteriores e muito menos tempo de administração para ter feito as reformas para não ter feito as reformas que o Brasil precisa. E o José Dirceu também falou em radicalização da democracia. Lembrem-se, né, daquela substituição aí, quando ele fala em nome da democracia do Brasil, ele está falando do PT. Então, vamos, não que o PT tenha práticas democráticas, como ilustram, não tendo o mensalão e o petrolão. Vamos assistir mais esse trecho do mensaleiro José Dirceu, também acusado no escândalo do petrolão. Hoje não existe mais eleição nacional. O Elon Musk vai à Grã-Bretanha e diz para o primeiro-ministro do país, nós vamos te derrubar. Ele vai à Alemanha e prega o apoio ao partido de extrema-direita. E em nosso país nós não podemos permitir, como infelizmente permitimos os acampamentos nos quartéis, aqueles atentados de 12 de setembro, as provocações do intervencionismo militar, e isso desemboca no 8 de janeiro
e depois descobrimos que havia um plano de golpe. Agora, de novo, começa a se alimentar uma tentativa de trazer os Estados Unidos, o seu governo, para a disputa política no Brasil e para as eleições de 26. Por isso, mais ainda é necessário que tenhamos, primeiro, essa tarefa de unir todos os nossos partidos. Segundo, de sustentar o governo. De terceiro, de preparar. Porque o Brasil precisa mudar o seu sistema político institucional. Se vocês observarem as pesquisas de opinião pública, chega a 90% a reprovação ao Congresso Nacional. Alguma coisa está errada. É o sistema político eleitoral, é o sistema nominal, é a falta de fidelidade partidária. É essa regra de 8, mínimo de 8, máximo de 8, máximo de 70. Então nós precisamos pensar no sistema político eleitoral, na radicalização da nossa democracia e numa profunda reforma. Alguma coisa está errada. Tem que rir, né? Tem que rir de José Dirceu. Tá falando que o Congresso não tem aprovação popular, tá aí sem popularidade, tipo o presidente Lula caiu nas pesquisas ultimamente, e que alguma coisa tá errada. E aí ele vai fazer uma listinha, ele cita aquilo que interessa de pauta para o PT. Ele não cita a corrupção. Ele não cita que ele, Dirceu, foi preso, condenado por um esquema de suborno de parlamentares. Como eu estava dizendo, como o Ricardo Kertzmann lembrou, então é muita cara de pau, é muita hipocrisia. Kertzmann, o que você analisa disso? Eu nem vou perder muito tempo aqui, o Dirceu é mais para rir, né? Então a gente ainda tem mais um vídeo dele, eu peço que a gente comente com mais agilidade. Bom, de forma bem curta e grossa, né? Eu espero que a radicalização que ele se refira não é a mesma que ele empregava, né, anos atrás, durante o regime militar, que pegava, né, e pegava em armas e ia para a guerrilha. Porque se for esse tipo de radicalização, estamos dispensando. Obrigado. Pois é, tem uma parcela ali, né, de luta armada, de gente que queria, né, na verdade a luta armada toda, né, contra o regime militar, que era uma ditadura, mas muita gente que queria botar no lugar da ditadura militar a ditadura do proletariado. Aí depois muita gente entrou para a política, o Dirceu inclusive, assim como Dilma Rousseff e outras pessoas, fingindo que estavam lutando pela democracia no Brasil, que são grandes democratas, etc. E isso, aliás, foi desmascarado pelos próprios integrantes da esquerda que têm alguma sinceridade, pelo menos, sobre a sua experiência real, cotidiana, concreta, sobre aqueles acontecimentos. Como o Eduardo Jorge, eu até gostaria de entrevistar o Eduardo Jorge aqui, reitero o convite a ele. Como o Fernando Gabeira, como uma guerrilheira chamada Vera, eu já apontei isso em artigo, ainda vou, inclusive, tem um artigo inédito a respeito disso que eu estou guardando para o meu livro, contando um pouco de toda essa história, mas você teve gente que apontou, olha, havia uma série de atos cruéis da ditadura, agora é preciso lembrar que havia atos cruéis também daquela esquerda armada que estava lutando para implementar uma ditadura do proletariado. Aliás, o repórter Geneton fez... ele morreu depois, mas fez uma entrevista com um desses supostos guerrilheiros, né, que confessou para ele um crime, né, um assassinato de um membro ali daquele grupo de revolucionários. Então, assim, é preciso contar a história verdadeira, e o Dirceu a distorce, seja na época, em relação à época do regime militar, seja em relação aos governos petistas. E, claro, a oposição, embora haja alguns elementos de verdade sobre os outros, que é o que acontece no Brasil, né? Se fala a verdade sobre os outros, eventualmente com alguns exageros, e se mente ou se acoberta a sujeira do próprio grupo. Diga, Duda. Eu fui acompanhando aí o discurso dele, mas ele vai divagando e vai se perdendo, né? Eu acho que ele perdeu muito dessa capacidade que ele teve no passado, né, de fazer mais análise, né? Ele era muito conhecido por isso também, né? Além, claro, das tramóias, do mensalão, do petrolão e tudo mais. Mas eu acho que o Dirceu devia ser tratado agora pela esquerda como
o José Mujica lá no Uruguai, que é mais como um personagem folclórico, né? Alguém que tem um passado. Então ele foi treinado lá em Cuba, né? Fez aquela cirurgia na face, a mulher nem sabia quem era ele, não tinha histórico. Então pega ele, leva lá no diretório central dos estudantes de alguma universidade federal, né? Faz ali uma festinha e aí conta lá como é que era aquela coisa em Cuba, meio que para alegrar a turma, né? Lembrar um pouco como é que foi o passado, mas ele não tem condição de entrar de novo no Congresso como ele pretende fazer, porque realmente não conseguiu se atualizar em nada. E Dirceu também contou a sua própria versão da história do Brasil, além desses elementos que a gente já tinha citado, e da formação da classe trabalhadora. Vamos colocar esse vídeo, meu comentário vai ser muito sintético, como eu fiz hoje mais cedo no X. Essa classe trabalhadora, ela veio junto com o desenvolvimento capitalista brasileiro se formando e viveu a metade da vida dela em ditadura. O Estado Novo, 7 anos, que era uma ditadura proto-fascista, e depois 21 anos da ditadura militar recentemente. Foi ela que mudou a história do Brasil várias vezes. Quando votou o Getúlio em 50, resistiu ao golpe de 61, apoiou as reformas de base do Jango, votou no PTB de 46 e 64. E depois do golpe voltou no MDB de 74 a 89. E passou a votar não só no PT, mas numa frente política, muitas vezes de esquerda, outras vezes de centro-esquerda, e depois a última de frente ampla. 5 vezes. Só não governamos o Brasil de maneira ininterrupta de 2002 até hoje, por causa do golpe 16 e da Lava Jato. Essa frase é incrível, né? É claro que a gente não se impressiona, a gente acredita que ele fala, e ele fala. Só não governamos o Brasil de maneira ininterrupta por causa do golpe de 2016 e da Lava Jato. Na verdade, a turma do Petrolão só não roubou de maneira ininterrupta por causa da Lava Jato. Vou repetir o que eu falei no X. O Dirceu, ele falou assim, só não governamos o Brasil de maneira ininterrupta de 2002 até hoje por causa do golpe de 2016, e aí já é preciso corrigir, é o impeachment legal de Dilma Rousseff, e da Lava Jato. E depois ele ainda continuou, e do processo, mais especificamente, sumário político e ilegal, sumário ilegal e político, foi nada disso, da prisão do Lula. Né? Sumário ilegal e político foram as manobras feitas para aliviar a barra do Lula, como a gente mostrou em diversos artigos e comentários em programas audiovisuais. Mas o ponto é o seguinte, na verdade, só a turma do Petrolão só não roubou de maneira ininterrupta porque existiu a Lava Jato. O impeachment de Dilma Rousseff, evidentemente, ao tirar o PT do poder naquele momento, contribuiu também para esse fim da roubalheira, mas foi uma questão política de retirada de cargo. Na verdade, a investigação que descobriu o escândalo de corrupção e que foi prendendo determinados envolvidos, é que fez a rapaziada falar, opa, peraí, tem que parar aqui e tal. Alguns tentaram acobertar a sujeira, tentaram destruir provas, né? Foram alvo de prisão preventiva, a turma ali do Petrolão, que envolvia empresários, agentes públicos e políticos. Então essa que é a realidade histórica. Mas a farra já está de volta. Foi uma interrupção temporária, varreram a sujeira para debaixo do tapete, agora até Dirceu está discursando. Duda Teixeira. E acho que também ele supervaloriza aí o papel da classe trabalhadora, né? Claro que foi super importante o movimento sindical no Brasil, a formação do PT nos anos 80, mas não foi a classe trabalhadora que trouxe de volta a democracia, né? Isso é falso. O movimento pelas diretas já, por exemplo, foi um movimento muito mais amplo, com políticos do MDB, que depois virou o PMDB e depois o MDB de novo, em várias, Leonel Brizola, né, em vários estados haviam também líderes políticos, artistas. Então dizer que
parece que tudo que foi democrático no Brasil foi a classe trabalhadora, não faz o menor sentido. E outra, a classe trabalhadora hoje não está nem aí para o PT, né? A gente cansou de falar isso aqui, mas o PT ainda tem essa ideia de que está todo mundo ainda na fábrica, e aí vamos ali no pátio fazer um grande discurso, e já mudou tudo já totalmente. Então, o Brasil já é uma economia muito mais focada em serviços, e as máquinas já foram, em grande parte, automatizadas, e os trabalhadores são meio que pequenos empresários, né? O pessoal que trabalha com o aplicativo, por exemplo, quer o PT longe para não atrapalhar. Ricardo Kerstmann, fique à vontade para concluir essa pauta sobre José Dirceu à luz desse último vídeo. Olha, um breve comentário a respeito. Você e o Duda já disseram praticamente tudo, mas a fala do José Dirceu pode ser resumida mais ou menos assim. Pode fechar o Congresso, pode terminar com todo o sistema, o arcabouço político do Brasil, e vamos ter só um partido, vamos ter só o PT, um partido único, igual lá na China, porque na história do Brasil inteiro, a única coisa que prestou politicamente nesse país foi o PT e os governos petistas.